Fala aí, turma, tudo bem? Estamos aqui novamente nessa terça-feira, abençoada. A galera tá entrando aí. Já vai deixando seus comentários. Ontem recebi algumas mensagens aí, fiquei feliz. Também pelos prints lá, o povo seguindo a gente, ouvindo, se alimentando, esse é o objetivo. Nós estamos aumentando o número de pessoas participando aqui. Também é outra coisa que eu fico muito contente. Eu quero que você saiba já que o objetivo não é que as pessoas me sigam. Porque eu não tenho nada de bom, sem demagogia. Mas o objetivo é que as pessoas ouçam. Me ouvir eu gostaria muito, né? Que é bom demais. O que eu falo aqui está relacionado e é a palavra, então eu queria muito que você estivesse aqui ouvindo. E hoje eu quero falar um pouco aqui também em Mateus, né? Estava dando aula, como eu já disse, na live passada, dando aula para os seminaristas aqui de Mateus. Então, a leitura de Mateus está muito fresca aqui no meu espírito, no meu coração. Eu queria falar com vocês sobre o poder do eu quero. O poder do eu quero. Tá lá em Mateus 26, 36 e fala assim, sobre Jesus indo ali muito próximo da morte dele, indo para o Getsemane, né? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, os dois irmãos de Zebedeu, os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha que interessante, até Jesus em algum momento entristeceu-se e angustiou-se. Por isso não se sinta culpado e nem menos crente, nem menos cristão por estar triste ou angustiado. A Bíblia diz que Jesus estava triste e angustiado. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então aqui já mostra algo interessante. Nos dias maus ele procurou pessoas que poderiam tornar o dia dele bom. Mas ele não só procurou as pessoas, ele levou as pessoas para onde poderia fazer com que o dia dele ficasse bom, que era na oração. Ele foi orar e chamou essas pessoas. Então no dia mau que virá, o dia da angústia, é importante você ter pessoas que junto com você vai para o lugar certo. Não adianta nada eu procurar gente que ao invés de me levar para o lugar certo, vai me levar para boate, né? Eu não estou muito bem, deixa eu procurar aquele meu amigo. Daí eu procuro e ele me oferece maconha. Não vai adiantar muita coisa. Ele procurou pessoas que poderiam ajudar ele. E daí levou ele, junto com ele foi orar. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Lembra que eu dei o título aqui para o poder do eu quero? Pois é, por causa desse versículo aqui. Você vê que Jesus ele já sabia o que iria acontecer com ele, ele foi orar, e ele orou dizendo, meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Quando ele fala, afasta de mim esse cálice, o cálice que ele está se referindo não é sobre os cravos que iriam furar a mão dele. Ele não se referia aos cravos que também furaria os pés dele. Quando Jesus fala, afasta de mim esse cálice, ele não está fazendo referência às chicoteadas que ele levaria. Mas quando ele fala, afasta de mim esse cálice, é o cálice de todos os pecados da humanidade vindo sobre ele. Era esse cálice que ele se referia. Então ele fala, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você sabe, Jesus pegou a vontade dele e colocou no Pai. Esse eu quero aqui é muito poderoso, porque se fosse como Cristo está dizendo, que não seja como eu quero, por quê? Porque o eu quero de Jesus não queria beber esse cálice. A vontade dele não era beber esse cálice, apesar de ele saber que ele iria beber, mas ele fala, se possível, passa de mim. Você sabe que o eu quero
tem poder para ferir muitas pessoas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você, você vai entender bem. Eu uso muito essa ilustração, já usei algumas vezes. Eu sou casado com a minha esposa Bruna, que é pastora junto comigo aqui. É uma mulher linda, que eu sou apaixonado por ela. Nós temos juntos 2 filhos, a Elisa e o Levi. A Elisa de 4 anos, o Levi de 2. Nós vivemos muito bem, gostamos de jantar fora, gostamos de viajar. Nós dormimos na mesma cama, graças a Deus, juntos. Nós passeamos juntos de mão dada. Vamos supor que um dia eu vou para academia, que eu vou mesmo porque eu gosto, e lá tem uma moça treinando lá do meu lado e pronto, ela faz amizade comigo, eu faço amizade com ela. E aí essa moça começa a parecer que tem algum interesse por mim. É uma moça muito bonita. E aí eu, sem perceber, começo a avaliar a possibilidade de ter uma relação íntima com essa mulher. E aí a minha carne começa a ter desejo por ela. Você sabe, o problema é eu obedecer o eu quero. Porque eu tenho uma esposa linda, uma família linda, mas agora eu quero ter uma aventura sexual com essa mulher, com essa moça. Você percebe o poder do eu quero? Pode jogar um casamento de 10 anos no lixo, pode perder toda a estrutura familiar por causa do eu quero. Por causa do eu quero, muitos destinos foram tocados negativamente. Então, eu conheci um rapaz muito querido. Era um jovem, era uma bênção, era, né, autoridade espiritual, revelação da palavra. Mas ele tinha um problema com pornografia. Como ele obedecia o eu quero dele, ele foi cada vez mais se enfiando nisso. Até que um dia ele começou a relacionar com uma moça, não se resguardou, não fez o relacionamento que deveria ter feito, num ambiente de sei lá da onde, teve relação íntima e engravidou a moça. Antes do casamento, a moça grávida, a igreja toda tinha maior consideração pelo rapaz, ele era alguém muito querido. Olha, você percebe que o eu quero maculou todo o histórico que ele tinha. Ainda assim ele permaneceu, tudo bem. Mas passou um tempo, ele foi descoberto que ele tinha relação sexual com uma amante, tinha uma mulher que ele saía sempre. Nossa, foi um grande problema. Eu tenho certeza que essa história já aconteceu em outras igrejas, você provavelmente conhece coisas desse tipo. Por que eu estou contando esses exemplos para você? Só para mostrar para você o poder do eu quero. Olha, a Bíblia fala, meu pai, Jesus orou. Lembra, ele estava num período de angústia profunda. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja como eu quero. Você percebe que Jesus pegou o eu quero dele e colocou em Cristo. Aliás, colocou no Pai, colocou em Deus. Mas sim como tu queres. Você sabe, olha, já foi dito aí algumas reportagens sobre o tanto de divórcio que já teve na China. Eu estava conversando com algumas pessoas que falaram, olha, eu nem estou tão preocupado com a questão econômica nem a questão da saúde, eu estou preocupado mesmo com o meu casamento. Verdade, verdade, já conversei com pessoas assim por telefone. Sabe por quê? Porque o que impera aqui nesse momento é o eu quero. Então, eu quero dormir à tarde, mas a minha esposa quer que eu fure a parede e instale 2 quadros para ela. Eu quero sair com os meus filhos e ir no parque aqui na esquina de casa, mas a minha esposa não quer porque tá com medo do vírus. Eu quero comprar, mas a minha esposa não quer que eu compre. Apareceu uma promoção aqui pela internet. Eu quero, mas ela não quer. Aí o eu quero vai tomando conta da casa e no final das contas vira uma briga, vira uma luta.
Por que que isso acontece? Por causa do poder do eu quero. Jesus pegou o eu quero dele e colocou no Senhor. Ele diz aqui, mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois a Bíblia fala, depois voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro. Vigiem e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que interessante. Nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. O espírito está pronto, o meu espírito está pronto, o seu espírito está pronto. O próprio apóstolo Paulo falou, não é preciso vos ensinar coisa alguma, porque tudo que precisava saber já está no teu espírito. A Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse tempo que nós estamos vivendo, o espírito está pronto. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você sabe exatamente as respostas que você tem que dar, mas a carne é fraca. E a carne é fraca por quê? Porque ela tem o eu quero. O eu quero da carne é sempre para o pecado. Ouve isso aqui, ó. A minha carne nunca se converte. E é importante você saber que a carne não é o velho homem. O velho homem já morreu. O velho homem já se foi. É o que a Bíblia fala. Quer ver? Romanos 6. Vamos ver aqui. Vou mostrar para você na Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo... Não, é o 8. Deixa eu ver agora. É aqui, ó, o 6. 6, 6. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Quer dizer, o nosso velho homem morreu, foi destruído. Portanto, a minha luta não é com o velho homem, eu não posso ressuscitar o velho homem. A minha luta é contra a carne. A minha luta não está relacionada com quem eu era, porque quem eu era já morreu, já se foi. A minha luta agora é contra a carne. A carne milita contra o espírito. Estou procurando um negócio aqui que eu li. Mas a carne, ela tenta o tempo inteiro ir em direção ao pecado, porque a minha carne nunca se dobra. Tem uma ilustração muito boa, não vou lembrar aqui num livro que eu li. É como o líquido amniótico da coluna, que é o líquido da medula óssea, né? Dentro da medula óssea é o osso. Dentro da medula óssea tem um líquido. Para mim retirar aquele líquido, para mim ver a medula, eu tenho que quebrar o osso, tá certo? Eu quebro o osso, lá dentro tá o líquido amniótico. Posso estar equivocado em um detalhe ou outro, mas o que eu quero dizer para você, para mim ver o espírito, eu tenho que quebrar a carne. O velho homem já foi destruído, mas a carne, o desejo pelo pecado está o tempo inteiro junto de mim. Porque a minha carne nunca se dobra, ela nunca quer o que o espírito quer. Por isso que aqui é onde eu li, cadê aqui? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A minha carne quer sempre o eu quero dela. São como dois leões lutando dentro de você, o leão da carne e o leão do espírito. Qual você alimentar mais, vence o outro. Aí o versículo 42 fala, e retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Mais uma vez, Jesus pega a alma dele, Jesus pega a vontade da carne dele e coloca em Deus. Ele vai para o Senhor. Em dias de dificuldade, deixa eu te falar uma coisa, o lugar de ir é para o Senhor. Olha essa ilustração que eu vou te falar. Imagina, eu amei essa ilustração, achei poderosíssimo. Imagina que eu estou no aniversário do meu filho, o Levi, e aí eu pego o Levi e coloco o Levi no meu ombro, mais alto do que ele tá. E aí eu começo a dizer o quão bom é ter o Levi como filho. E ali todo mundo olhando, eu começo a dizer, Levi, é bom demais ter você como filho, você é um filho querido, e eu estou elogiando o Levi, dizendo quem o Levi é. Enquanto eu estou falando, todo mundo está quieto, mas daqui a pouco um dos convidados levanta a mão e diz, eu tenho problema com pornografia.
Que coisa estranha, né? Eu vou tentar continuar, mas aí um segundo grita: eu tenho problema com drogas e álcool. Daqui a pouco o outro grita: eu tenho problema com mentira, eu sou um baita mentiroso. Aquele ambiente começa a ser alterado. Antes eu queria exaltar o meu filho, mas agora a natureza de todo mundo começa a aparecer. Por quê? Porque foi contaminado o ambiente. Aos poucos, o que eu faço? Arranco o meu filho das minhas costas e o ambiente já não é mais o mesmo que eu gostaria de ter. O aniversário do meu filho, eu queria que todos celebrassem o meu filho. E depois nós iríamos comer e beber em nome do meu filho. Mas agora, cada um se concentrou na sua própria falha e no seu próprio umbigo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos concentrar na nossa carne, nós devemos concentrar na vontade do Senhor. Foi isso que Cristo fez, que não seja feita a minha vontade, a vontade do Senhor. Eu coloco a minha vontade em ti. Quer dizer, o centro é o Filho. O centro, no caso de Jesus, que era o Filho, é o Pai. Exaltar e mostrar as minhas falhas não muda quem eu sou. Eu alegro o coração do Pai quando eu celebro a natureza do Filho e não quando eu lembro que tipo de falhas que eu pratico, tá entendendo? Não vai mudar nada na festa de celebração eu dizer quem eu sou. Agora é momento de eu olhar para o Filho. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos na nova aliança. É tempo de olhar para o Filho. Pare de ficar contando as suas falhas. Pare de ficar olhando para si próprio. O seu eu quero não pode ter poder. O poder está na vontade do Senhor. Olha o texto. Que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Senhor, se não pode passar esse cálice, faça a sua vontade. Quer dizer, o nome do Pai é exaltado. Nós vamos celebrar com o Pai. Nós vamos comer o banquete que é para o Filho. Nós vamos comer porque nós somos convidados. Eu fui chamado para essa festa. Portanto, olha aqui para mim. Para de ficar olhando para o seu interior, como eu disse na live de ontem. Né? De novo, não vou cantar não. Para de olhar para o seu umbigo, para as suas falhas. Comece a olhar para o Senhor. Ele tem poder para alterar a sua realidade. Aí o texto continua aqui, ó. Quando Jesus voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Você sabe, os discípulos não eram descrentes, eles estavam cansados. A vida naquele tempo era muito dura. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 3 vezes Jesus orou a mesma coisa. Que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha, 3 vezes fala de um ciclo completo. O homem é um ser triuno, o Espírito é um ser triuno. Paulo também orou 3 vezes sobre o espinho na carne. Você vê, Jesus por 3 vezes declarou essas verdades, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O que ele está fazendo? O Senhor é o centro. Nós não somos egocentristas, nós somos teocentristas, é o Senhor no centro. E agora esse Senhor tem um filho na mão. O filho está no lugar mais alto, em cima das costas do Pai. É hora de todo mundo olhar para o filho. Olhar para o filho faz eu viver a realidade do filho. É isso que a Bíblia diz para mim. Eu estou revestido do filho. As minhas falhas não mudam quem o filho é e nem o que o filho pode fazer. Eu estou revestido dele. É interessante isso, porque é assim desde o Gênesis. Logo quando Deus percebeu o fato de Adão e Eva ter pecado e descobertos que estavam nus, ele fez uma roupa para Adão e Eva, e essa roupa o cobria por completo. Essa roupa era feita de pele de cordeiro. Agora, quando os animais, o ambiente, todos aqueles que tivessem ali olhassem para Adão, não viria a nudez do homem Adão, da mulher Eva. Mas quando olhassem para eles, viria o cordeiro. Eles estão cobertos. Desde o Éden, eles estão cobertos. Nós estamos cobertos. Não é mais o eu quero, é Ele. Eu olho para Ele. Cristo é o meu Redentor. Ele me justificou. Eu estou coberto dele. Agora, quando o Pai olha para mim, Ele não me abençoa, Ele não me ama, Ele não cuida de mim, porque Ele vê o Bruno. Inclusive, estava vendo essa lâmpada aqui, ó. Mostra bem os meus olhos castanhos.
Ele não olha para mim e me ama por causa da cor dos meus olhos, por causa do meu cabelo. Ele olha para mim e eu tenho paz com Deus, porque eu estou coberto por Cristo. Quando ele me olha, ele vê Cristo. O Senhor não pode me abençoar porque eu sou falho, mas quando ele olha e vê Cristo, eu sou abençoado porque ele vê Cristo. Eu estou coberto pelo sangue de Cristo. De uma vez por todas, Hebreus diz. De uma vez por todas. O Senhor morreu uma única vez e agora eu estou coberto. Não é preciso mais sacrificar como era no Velho Testamento. Olha que poderoso isso. Aí agora, nós vamos para o versículo 47, que mostra a prisão de Jesus e o fato com Judas. E eu quero encerrar lendo esses últimos 4 ou 5 versículos, tem bastante poder isso aqui. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso aqui, que fala assim, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e de varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Você vê que quem veio buscar Jesus não foi o Estado, não foi o governo. O problema não é com o governo, o problema é com os religiosos. Havia duas forças. Havia o governo, que aqui no fato era Roma, lá em Roma César, aqui em Jerusalém o governador que era Pilatos, Herodes, aliás, né? Era Herodes. E aí a Bíblia fala assim que quem vem prender Jesus é a força religiosa. Você vê interessante também que Judas vem junto com ele e junto vem uma multidão armada de espada e de pau, de vara. Olha, isso mostra que apesar de Judas ter andado muito tempo com Jesus, ele não conhecia nada de Jesus, porque provavelmente ele deu algumas dicas para o povo vir armado. Como se houvesse alguma possibilidade de Jesus fazer algo com a força física. Muito pelo contrário, porque daqui a pouco nós vamos ver que Pedro cortou a orelha do soldado e Jesus curou. Você vê que Judas não conhecia nada de Jesus porque ele instrui o povo a vir armado e o povo vem armado. Aí a Bíblia fala assim, o traidor havia combinado um sinal com eles, com o povo que veio buscar Jesus. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigiu-se imediatamente a Jesus. Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Sabe o que eu vejo com isso aqui? Que eu achei também uma pérola. Uma pérola. O poder do traidor de estragar tudo que ele põe a mão. Você vê, Judas estragou tudo que ele pôs a mão. Você teria coragem de dar um nome para o seu filho de Judas? Era um dos 12 discípulos. Eu vejo muitos meninos aí que chama Mateus, que chama Lucas, que chama Tiago, que chama até Zacarias, que não era um discípulo, né? Mas, olha, Maria, Isabel, os nomes daquela época, né? Você vê nomes de todo esse tipo. Mas eu nunca vi ninguém se apresentando e falando, prazer, Judas. Mãe nenhuma tem coragem de pôr o nome do seu filho de Judas. Você vê, esse homem traidor destruiu a força de um nome. Aí a Bíblia fala que ele vem e dá um beijo. É o beijo do traidor. Até aqui, beijo era sinal de carinho e de honra. Agora, beijo deixa de ser só carinho e honra. E agora, beijo se torna um sinal do traidor. É como se as definições para beijos foram alteradas. Agora, beijo não é só sinal de compaixão, amor e bons sentimentos, mas é também sinal de traição. Olha o poder que Judas tem. Ele destruiu. Aonde ele pôs a mão, ele destruiu. O que ele pôs a mão, ele destruiu. Esse é o poder do traidor. O traidor, ele tem poder para destruir aonde ele põe as mãos. Aí o texto continua aqui, dizendo assim, Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Olha, Jesus chama quem de amigo? O traidor. Mas o traidor já era traidor.
Pois é, mas para Jesus ele ainda era amigo. É importante a gente saber que amigo não significa o sentimento que o outro tem por mim, significa o sentimento que eu tenho por ele. Por isso, o seu melhor amigo não necessariamente tem que ter você como o melhor amigo dele. Alguém pode te ter como um colega, mas você ter ele como um amigo. A Bíblia diz que Jesus chama ele de amigo, mas ele já era o traidor, porque está relacionado com a visão que tem sobre a pessoa. Jesus via Judas com bons olhos, mesmo fazendo bobagem. Judas olhava para Jesus com um olhar de traidor, mas Jesus olhava para Judas com um olhar de amigo. Deixa eu te dizer aqui, ó, Judas estava entregando Jesus à morte. Não importa o que você faça, você nunca vai conseguir entregar Jesus à morte, porque ele já morreu. Portanto, nada do que você faz tem poder para alterar a forma como o Senhor olha para você. E eu queria te dizer, ele olha para você como amigo. Já não vos chamo mais servo, mas amigos de Deus. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estava com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Ó, deu 26 minutos já de live, eu vou parar por aqui, mas eu queria muito que você tivesse amanhã, quarta-feira, que eu vou falar sobre o poder da espada. Hoje eu falei sobre o poder do eu quero, mas amanhã eu quero falar com você sobre o poder da espada. Aqui, só para você entender, Pedro puxa a espada e arranca a orelha do soldado chamado Malco. Não pense que Pedro era tão bom com espada ao ponto de mirar a orelha e arrancar a orelha. Ele era tão ruim que ele mirou a cabeça e arrancou a orelha. Porque ele não sabia mexer com espada. A espada que Pedro sabia mexer era essa. Mas ele não sabia mexer com a espada de arrancar vida de pessoas. Eu quero continuar falando sobre isso amanhã com você. Hoje eu queria fechar deixando esses princípios aqui do eu quero. Não faça o que você quer. Jesus orou 3 vezes, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós vamos ter que orar provavelmente muitas mais vezes para deixar bem claro, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres, porque o que eu quero mesmo é separar da minha esposa, o que eu quero mesmo é me suicidar, o que eu quero mesmo é largar a mão das coisas de Deus. O Senhor não está ouvindo minha oração, isso é o que eu quero. Mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Grande abraço, obrigado por ter ficado aqui. Dê um print, comente aí, mande para outras pessoas o link. Fica com Deus. Quarta-feira a gente se vê, vai ser bom demais. Tchau!